Eu vou pedir para você abrir a Escritura Sagrada nos Salmos de número 107, por favor. Salmos de número 107. E a gente vai ler os versículos 37 e 38. Essa mensagem que você vai ouvir hoje é a última de uma série de 3 mensagens que eu ministrei aqui sobre a colheita antecipada de Isaac. Se você esteve aqui no primeiro dia que eu ministrei sobre isso, você entendeu que um dos principais segredos para uma pessoa viver uma colheita antecipada por Deus é ela aprender a obedecer. Isaac esteve numa terra muito difícil e ele passou por momentos muito difíceis naquela terra, mas nem por isso ele deixou de obedecer a Deus quando Deus falou para ele permanecer ali. E foi por causa da obediência que Isaac demonstrou para com Deus que Deus o abençoou na terra de Gerar e fez ele colher num tempo recorde. Colheu no mesmo ano que plantou, sem medidas, porque o Senhor abençoava. E na sexta-feira nós ministramos a segunda parte dessa mensagem, hoje a terceira. Mas eu não vim quarta, eu não vim na sexta-feira passada, eu não vim nessa sexta. Então eu não ouvi a primeira parte da mensagem, eu não ouvi a segunda parte da mensagem. Eu só lamento. Mas se você veio hoje, com certeza você que estiver aí com o seu coração preparado, receptivo, você vai compreender a palavra de Deus também. Salmos de número 107, versículo de número 37, diz assim: E semeiam campos, e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. E Ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Amém? Estes 2 versículos aqui são basicamente um resumo do que aconteceu na vida de Isaac. São basicamente um resumo. Porque o versículo 38 principalmente diz: e ele os abençoa. O versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis diz: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então o versículo 38 do Salmos de número 107 nos mostra que o segredo não é a terra. O segredo não é a semente. O segredo é a bênção de Deus. O segredo é o que Deus está fazendo na terra onde você está semeando. Porque às vezes as pessoas dizem assim: eu não consigo vencer na vida porque o lugar onde eu moro é um lugar ruim, porque a família onde eu nasci é uma família que não teve nenhuma condição para me dar apoio nos meus sonhos, nos meus projetos. E a pessoa ela passa a vida inteira se culpando ou tentando encontrar uma razão para justificar muitas das vezes o seu fracasso. E ela acha que as situações em volta é que determinam o seu futuro, é que determinam o seu sucesso, é que determinam a sua prosperidade. E não é nada disso. Não é nada disso. O segredo não está aonde você está, no lugar em que você está. Para corrigir, vou falar de novo.
O segredo não está no lugar onde você está. O segredo está em quem está com você no lugar onde você está. Amém? Então pergunta aí para esse crente do teu lado: quem está com você? Hã? Quem é que você chamou para estar com você? Então quem você decide chamar para estar com você vai determinar se você vai morrer ou se você vai viver, se você vai perder ou se você vai ganhar, se você vai fracassar ou se você vai vencer. Porque as tuas associações, elas podem te promover, como também elas podem te manter onde você está. Tem gente que muitas vezes você chama para estar perto de você, sem saber que aquelas pessoas, elas estão servindo muito mais para te puxar para baixo do que para fazer você chegar lá em cima. Tem gente que está perto de você, mas está fazendo isso, ó. Está te puxando para trás. Por outro lado, tem gente que está perto de você. Vem aqui, pastor. Que está vendo que você não está aguentando. E sabe o que ela faz? Faz força aí, faz força para trás. Ela vai fazendo. Rapaz, não aguento não. Você quis me lascar, né? A gente vai conversar depois do culto, viu? Vamos conversar muito sério lá na minha sala depois do culto. Você entendeu? Hã? Pessoa, você está percebendo que a pessoa não está conseguindo, aí você vai lá e... Opa, eu estou aqui para fazer você chegar lá. Você precisa de gente assim perto de você. Amém? E Isaac escolheu Deus para estar do lado dele. No momento mais difícil, Deus estava fazendo assim com ele, ó. E Deus vai fazer assim com você. Fala para esse crente aí do teu lado, fala: Deus vai te dar um empurrão para você chegar lá. Amém? Hoje Deus vai te dar um empurrão para você chegar lá de uma vez. Se você crê na palavra de Deus, coloque a sua Bíblia sobre o teu assento, por favor. E vamos juntos dar uma linda salva de palmas para Jesus e para a palavra dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, este povo está aqui te aplaudindo, te exaltando, te glorificando. Ninguém veio aqui para ouvir o homem falar. Todos querem ouvir a sua voz, todos querem ouvir a sua palavra. Então vem agora com teu espírito. Use a boca do pregador, use a vida do mensageiro. Que não seja homem nem carne aqui falando, mas o teu Espírito Santo a falar com cada pessoa que está neste lugar. Portanto, envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra vá e que ela produza o resultado para o qual vai ser enviada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Podeis sentar, igreja. O versículo 38 diz: e ele os abençoa. Essa primeira frase, e ele os abençoa. Então aqui já está bem esclarecido. Nós entendemos que o que Isaac está produzindo lá na terra de Gerar, não é só porque ele está semeando, mas porque Deus estava abençoando ele. Então o segredo de tudo não está na terra e não está naquilo que o Isaac está fazendo, mas naquilo que Deus está fazendo na vida dele. Mas por que Deus está fazendo com ele e ele não fez com outras pessoas que viveram ali, que estiveram ali, que moraram ali? Porque todos os antigos moradores da terra de Gerar não fizeram com Deus o pacto que o Isaac fez. Ou seja, eles não assumiram com Deus o compromisso que o Isaac assumiu. Então logo eles não tinham Deus ao lado deles.
E tudo que eles fizeram ali, evidentemente, fracassou, porque Deus não estava com eles naquilo que eles estavam fazendo. Mas Isaac escolheu fazer a vontade de Deus. Ele escolheu ter Deus ao lado dele. E aí ele começou a semear. Ele começou a lançar a semente na terra. E quando ele menos esperava, os frutos já haviam nascido. As árvores já haviam se espalhado por todo aquele lugar deserto, transformando aquele lugar deserto numa imensa floresta cheia de árvores frutíferas. Eu não sei se você consegue imaginar isso. Mas o lugar onde Isaac estava foi transformado por Deus. Houve uma transformação geral no cenário em que Isaac vivia. E essa transformação foi consequência da manifestação da bênção de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6. Porque tem gente que até semeia. Só que porque a pessoa não tem a bênção de Deus, ela não colhe nada. O segredo sempre esteve e sempre estará naquilo que Deus está fazendo, não naquilo que a gente faz. Olha o que diz aqui o capítulo 9, versículo 6, 2 aos Coríntios. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quer dizer que existe um outro segredo aqui, revelado nessa palavra, que nos mostra que a maneira como nós vamos semear, ou como nós estamos semeando, também faz uma enorme diferença no resultado que nós vamos atingir. Porque quando Isaac semeou na terra de Gerar, eu não imagino que ele estava semeando com tristeza no coração. E por que ele não estava semeando com tristeza? Porque ele tinha uma palavra liberada. Fala, eu tenho uma palavra liberada. Não, a palavra não está retida, ela já foi liberada. Então fala aí, fala com voz alta, fala, eu tenho uma palavra liberada. A palavra já foi liberada, ela já está agindo no mundo espiritual. No mundo espiritual as coisas já estão acontecendo. No mundo espiritual as coisas já estão se movendo. No mundo espiritual já existe uma manifestação de Deus com relação ao que vai ser feito na sua vida. Porque a palavra já foi liberada. Dia 7 de setembro houve uma convocação no Brasil inteiro e em Portugal. Nós vamos iniciar o ano novo no dia 7 de setembro. Por quê? Porque em Israel o ano novo começou no dia 7 de setembro. E Deus liberou uma palavra dizendo, eu vou antecipar todas as coisas que você estava esperando para o ano seguinte. Então a palavra foi liberada. Agora só vive a palavra liberada quem crê. Quem duvida vai ficar só aplaudindo o testemunho do outro. Mas quem crê já começou a viver. Quem crê, as coisas já estão se movendo. Então veja que quando Isaac começou a semear, ele não foi semear com tristeza. Ele fez aquilo com muita alegria, com muita convicção, com muita segurança, porque ele tinha uma palavra que dava para ele garantia daquilo que ele estava fazendo. E Deus começou a mover o lugar onde ele havia semeado. Deus começou a operar dentro da semente. Deus começou a extrair a árvore que estava dentro da semente. E Deus começou a prosperar Isaac como Isaac jamais havia imaginado que poderia prosperar. Então, eu repito, o segredo
não está na terra, não está no lugar. O segredo está em Deus e naquilo que Deus está fazendo. Amém, igreja? Volte comigo aqui para 2 Coríntios 9, versículo 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Atenção no versículo 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Veja que o poder multiplicador está na mão de Deus. A quantidade de sementes que Isaac lançou na terra de Gerar era compatível com aquilo que ele acreditava que iria colher. Ele jamais imaginou que ele iria colher 100 medidas daquilo que plantou. Ele jamais imaginou que seria 100 vezes maior do que aquilo que ele plantou. Mas o que aconteceu enquanto a semente estava na terra? Deus manifestou nas sementes o poder multiplicador. Deus multiplicou a semente dentro da terra. Deus multiplicou a semente debaixo da terra. E quando nasceram as árvores, os frutos, nasceram frutos e árvores 100 vezes maior do que aquilo que Isaac havia semeado. Porque Deus tem um poder multiplicador nas mãos. Fala assim comigo: Deus tem um poder multiplicador nas mãos. O que nós lemos lá nos Salmos de número 107, versículo 38? O que diz lá no versículo 38? De maneira que Ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito. Olha aqui. Foi exatamente o que aconteceu. Ele os abençoa de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Agora, se a pessoa ouvir o que Deus falou para ela fazer e ela não fizer, isto é, ela for indolente, ou for preguiçosa para semear, para investir naquilo que Deus está mandando ela investir, aí ela não vai ter crescimento nenhum. Uma vez o sábio Salomão, lá em Provérbios capítulo de número 13, e versículo 4, ele vai dizer assim: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança. Atenção, a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança. O preguiçoso é assim, não é? Ai, se eu pudesse. Ai, se eu pudesse estar lá agora onde ele está. Não, por que não está? Porque não faz o que ele faz. Ah, como eu gostaria de ter o que ele tem. Mas por que não tem? Porque não faz o que ele faz. Não paga o preço que ele paga. Tem gente que é assim, é preguiçosa para fazer as coisas. Quer receber, mas não quer dar. Quer ter recompensa, mas não quer trabalhar. E eu vou te dizer uma coisa: no céu não existe assistencialismo, viu? No céu não existe Bolsa Família. Você recebe de acordo com aquilo que você dá. Você colhe de acordo com aquilo que você planta. Lá não existe assistência social. Cada um recebe aquilo que fez por onde para receber. Quem compreende isso aqui, diga glória a Deus. O que semeia pouco, pouco ceifará.
O que semeia com abundância também ceifará. Deus não vai prestar assistência especial a pessoas que são preguiçosas e indolentes. Pessoas que não são capazes de acreditar naquilo que Ele fará. Eu repito, não existe assistencialismo no reino de Deus. Se você ler aqui Eclesiastes capítulo de número 11, versículo de número 4, você vai perceber na palavra de Deus que tudo que a gente recebe, tudo que acontece na nossa vida é consequência daquilo que nós estamos semeando. Porque tudo na vida é semeadura, gente. Olha o que diz aqui, Eclesiastes capítulo de número 11, versículo 4. Quem observa o vento... Vocês estão devagar hoje, hein? Meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus. Vai pro abismo essa preguiça aí em nome de Jesus. Quem achou Eclesiastes 11, 4, diga amém. Então vamos lá, cristão. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ó, a pessoa está esperando uma condição favorável para que ela tome uma atitude, para que ela dê o primeiro passo. Então ela fica observando, não está ventando, então provavelmente não vai chover, eu não vou semear não. Eu vou esperar que haja um sinal, de uma situação favorável para que eu possa fazer aquilo que eu tenho que fazer. E ela nunca faz. E a palavra diz, quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Se a pessoa vê que as nuvens estão indo embora, ela nunca cegará, porque ela nunca vai semear. Ela precisa que alguma coisa esteja favorável a ela. Amados, Deus, em toda a história do seu povo, Ele nunca criou situações favoráveis para que o seu povo pudesse crer nele. Quando o povo saiu do Egito, eles foram por que caminho? Qual foi o caminho que Deus escolheu? Do deserto. O caminho mais difícil. Deserto tinha iluminação? Tinha água? Tinha comida no deserto? Tinha, não sei como é que vocês chamam aqui, sei lá, tinha taberna para comprar alimento? Tinha comércio próximo? Não. Deus fez o povo sair do Egito e caminhar pelo lugar mais difícil, para que eles entendessem que eles não dependiam das condições que o deserto oferecia, eles dependiam da promessa que Deus fazia. Então, enquanto você continuar dependendo das condições, você vai ficar distante da promessa. Porque Deus não vai criar um ambiente favorável para que você creia. Ou você crê, ou você duvida. A decisão, ela sempre vai ser sua. Ela nunca vai ser de Deus nessa situação. Eu não estou colhendo. Se você não está colhendo, é porque você não está semeando. Eu não estou crescendo. Se você não está crescendo, é porque você não está investindo. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Vamos baixar o ânimo agora. Provérbios capítulo 28, versículo de número 19. Você vai ler a Bíblia hoje, hein? Provérbios 28, versículo 19. Eu gosto desse Salomão porque ele fala na lata, sem enrolação. Olha o que o Salomão disse aqui. O que lavrar a sua terra, virá a fartar-se de pão. Me fale aí, em uma palavra, o que é lavrar a terra? Trabalhar, preparar, não é? O que trabalhar a sua terra, virá a fartar-se de pão.
Mas o que segue a ociosos, se fartará de quê, gente? De pobreza. Veja que os dois têm fartura, hein? Os dois têm fartura. O que lavra a terra e semeia, tem fartura de pão. O que não lavra, o que não faz nada, que só fica olhando o que o outro está fazendo, também vai ter fartura, mas fartura de pobreza. E pobreza fala de necessidade. Vai passar necessidade. Levanta a mãozinha aí e fala: Deus me livre. Olha o que diz em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Para quem esteve aqui no primeiro dia dessa série de mensagens, entendeu que o Isaac colheu com fartura lá no deserto de Gerar, porque ele tinha um pacto com Deus. A pessoa que tem pacto com Deus, ela colhe em qualquer tempo, em qualquer terreno. Não tem aquela época do ano que dá um determinado tipo de fruta, ou uma espécie de fruta com muita abundância? Sim ou não? Por exemplo, agora é época do quê aqui em Manaus? É tempo de quê? Poxa, se você não sabe, quem dirá eu? Eu acho que eu sou mais manauara que você, porque tem umas coisas aí que eu sei que você não sabe, aqui do Amazonas. Fala aí, é tempo de quê agora aqui em Manaus? Oi? Jambo? Que raio é isso, irmão? Aí tem até uns manauaras que nem sabem o que é jambo. Tempo de jambo, é? Tem gosto do que jambo? De jambo. Não tem um tempo que não dá goiaba? Tem ou não tem? Tem um tempo que não dá morango. Tem um tempo que não dá uvas. É verdade ou não é? Ou seja, para cada tipo de fruta tem um tempo, tem uma estação do ano que é propícia para que aquela uva ela seja produzida numa larga escala, vamos dizer assim. Só que Deus não depende do tempo ou do clima para fazer as coisas. Ele só depende da sua fé. Ele só precisa que você acredite. Porque a pessoa que tem pacto com Deus e acredita nele, ela colhe em qualquer tempo e em qualquer terreno. Se você ler o versículo 22 do capítulo 8, presta atenção nisso aqui, ó. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Quer dizer que sempre e em qualquer tempo a pessoa vai plantar e vai colher. Pode ser no frio, pode ser no calor, pode ser no verão, pode ser no inverno, pode ser de dia, pode ser de noite. Em todo tempo. Então esta é uma lei que Deus estabeleceu. E a lei que Deus estabeleceu, ela pode agir positivamente ou negativamente na vida de cada pessoa. Tudo depende de como a pessoa vai plantar, de como a pessoa vai semear, de como a pessoa vai fazer aquilo que Deus está mandando. Lá no livro do Jó, capítulo 4, versículo de número 8, o texto diz assim, Jó 4, versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Você percebeu que tudo na vida é semeadura? Se eu faço o mal, eu vou colher o quê? O mal. Se eu semeio o ódio, eu vou colher o quê? O ódio. A semeadura não se trata apenas daquilo que eu faço, ela pode se tratar também daquilo que eu penso, daquilo que eu falo. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: toma cuidado com o que você fala.
Porque todas as palavras que saem da tua boca são sementes. São sementes lançadas. E muitas vezes lançadas ao vento. Mas quando o vento acaba, elas caem na terra. E a terra, ela tem uma missão, assim como a semente a tem. Ela vai produzir o fruto da semente que foi plantada nela. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Isso é muito sério, amados. Tem muitas famílias que hoje estão completamente desestruturadas por causa de uma má semente que foi plantada lá atrás. Você pode dizer que não. Você pode dizer que já entregou a tua vida para Jesus e que isso foi quebrado. Mas a palavra de Deus diz que eu, Senhor, visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Então diga assim: tudo nesta vida é uma semeadura. Pensamentos são sementes. Ideias são sementes. Palavras são sementes. Comportamento são sementes. Conduta são sementes. Eu tenho que me policiar naquilo que eu vou semear. Gálatas capítulo 6, versículo 7, se você quiser abrir lá, por favor, faça isso. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Gálatas 6, versículo 7. Ele já começa com uma advertência. Eu sei que tem outros tipos de traduções, mas eu prefiro esta da Revista e Corrigida, que é muito mais clara. Qual é a primeira palavra que você lê aí no versículo 7? Não erreis, é uma advertência. É como você chegar num lugar e encontrar uma porta com uma placa nela escrito assim: não entre, é uma advertência. Ou entrada proibida, não é isso? É uma advertência. Ou acesso restrito, é uma advertência. Ou acesso não autorizado, é uma advertência. Ou só é permitida a entrada de funcionários, é uma advertência. É para você chegar ali e falar: opa, isso aqui não é para mim. Então o texto já começa com uma advertência: atenção, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, isto é, Ele não se deixa enganar. Você pode enganar o teu pai, você pode enganar a tua mãe, você pode enganar a tua mulher, você pode enganar o teu marido, você pode enganar o teu patrão, você pode enganar o teu funcionário, mas a Deus você não engana. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou você vive segundo a carne, segundo os teus pensamentos, ou você vive segundo o Espírito de Deus e a palavra de Deus. É assim. Olha o que diz em Oséias capítulo 8, versículo 7. Falei para você que ia ler a Bíblia hoje, né? Oséias capítulo 8, versículo 7. Abra lá, por favor. Acharam? Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Olha que coisa, hein? Semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Um dia, eu quero até que você veja isso, lá em Provérbios capítulo 22, versículo de número 8. Eu vou ler só a parte A do versículo 8. O que semear a perversidade cegará o quê? Males.
Quer dizer que eu colho tudo aquilo que eu planto, seja por atitude, seja por pensamentos. Estas atitudes e estes pensamentos é que vão determinar como será a minha colheita. Eu vou te falar uma frase que já viralizou nas redes sociais. Se não gosta do que está colhendo, mude o que você está plantando. Amém? Mude. Mude a tua semente. Porque a tua colheita é consequência da tua semente, do que você lançou na terra, do que você está falando, do que você está pensando, do que você está fazendo. Está mais do que na hora da igreja de Cristo começar a despertar. Nós precisamos começar a fazer aquilo que nós gostaríamos que outros fizessem conosco. Jesus disse isso: aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Mas não é esperar ele fazer para depois eu ir lá e fazer também. Eu faço, eu planto, depois eu colho. Amém, cristão? Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 26, que é o texto base dessa série de mensagens. Versículo 12. Queridos, a gente só colhe depois que semeou, isso é uma regra. Ninguém colhe antes de semear. Você semeia primeiro, depois você colhe. Eu estou cansado de ouvir gente dizendo assim: se Deus me abençoar, eu vou trocar todas as cadeiras da igreja. Só aqui em Manaus, uns 4 já me disseram isso. Só em Manaus. Fora os outros estados, as outras igrejas por onde eu já passei. E a pessoa fica só no si. Se Deus fizer isso, eu vou comprar. Lá no Rio de Janeiro teve um camarada que eu gosto muito dele, o Sidney, e a esposa dele, a auxiliadora. Lembra deles, né? Claro que lembra. Ou não lembra? Auxiliadora. Maria Auxiliadora. O nome da irmã que partiu. O Sidney um dia chegou para mim e falou assim: pastor, ora por mim. Ele tem uma voz bem grave. Ora por mim. Falei: por quê, irmão? O que está acontecendo? Não, é que eu ouvi o senhor falando aí da dificuldade que a igreja está tendo para pagar a Rádio Melodia. Aí Deus tocou no meu coração. E eu fiz uma fezinha lá na Mega Sena. Coitado, né? Inocente. E pastor, ele falou isso com lágrimas nos olhos. Se eu ganhar, eu vou comprar essa rádio para Paz e Vida. Nunca mais o senhor vai precisar ficar aí falando que o povo precisa ajudar para a gente manter o programa de rádio no ar. Eu falei: irmão, isso é prognóstico. Deus não aprova isso, Deus condena isso. Vamos fazer assim? Eu vou orar para Deus te abençoar, para você poder dar uma boa quantia para ajudar a gente a pagar o rádio. Mas não joga na Mega Sena mais não. Aí ele entendeu e diz ele que nunca mais jogou, não sei, né? Tem gente que está aqui que joga na Telecena todo mês. Fazer o quê? Cada um cuida da sua vida, é verdade ou não é? Sim ou não? O meu dever aqui é pregar a palavra, não é transformar a vida das pessoas. Quem transforma a vida das pessoas é Deus, isto é, se elas deixarem Ele transformar. Mas olha o que diz aqui, voltando lá para Gênesis 26 e versículo de número 12. Por favor, acompanhe aí comigo. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Por quê? O Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava.
Então, repetindo, o segredo está na terra? Sim ou não? O segredo está na terra? O segredo está onde? Na bênção de Deus. Mas a bênção de Deus, ela só vem na vida de quem? Semeia. E sabe o que está semeando. Porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Então eu digo que a lei da semeadura, ela age negativamente e ela age positivamente. Se eu semear discórdia, o que eu vou colher, gente? Está amarrada essa discórdia aí. Marcos capítulo 4, versículo 27. Não, vou ler o 26. A partir do 26. Jesus está contando a parábola e dizendo assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. O ser humano não entende como estas coisas acontecem. E é o próprio Senhor Jesus que está falando isso. Nós não entendemos como estas coisas acontecem. O ser humano, ele acha que o fruto é simplesmente a consequência daquilo que ele semeou. Mas é Deus que coloca dentro da semente uma árvore inteira. Quem já viu um pé de abacate pessoalmente? Um abacateiro. Você já abriu o caroço do abacate alguma vez? Já viu o tamanho da semente do abacate? É grande, né? Branca, bonita. Apesar de ser grande, não se compara ao tamanho da árvore que ela se torna depois que é plantada. É verdade ou não é? A árvore sempre será maior do que a semente. Sempre foi e sempre será maior do que a semente. O abacateiro é uma árvore grande, não é? Imponente. Você já subiu no abacateiro alguma vez? Fácil de subir porque tem galhos grossos, firmes, passa uma segurança. Só que se você pensar bem, aquela coisa grande, suntuosa, estava dentro de uma semente desse tamanhozinho. E foi Deus que colocou aquela árvore lá dentro. Você está compreendendo, sim ou não? Tem dois tipos de sementes. Segundo a palavra de Deus, eu quero que você veja isso aqui em Deuteronômio capítulo 22 e versículo de número 9. Fala a semente boa e a semente má. Capítulo 22, versículo 9. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da tua vinha. Então quem vai fazer uma semeadura não pode fazer duas semeaduras diferentes, porque isso profana a semente, isso corrompe a semente. Quando você faz uma semeadura, você não pode ter dúvida e nem medo. Você tem que ter certeza, tem que ter fé. Não pode ser com fé e com medo. Amém, igreja? Porque a semente, ela tem que ser semeada unicamente com fé. Hebreus 11 diz o quê? Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se eu não tiver fé, se eu não acreditar naquilo que eu estou fazendo, porque Deus mandou eu fazer, a minha colheita não será antecipada. Eu vou ficar vivendo uma promessa fake. Não que a promessa de Deus é fake, mas a maneira como eu me comporto diante dessa promessa faz essa promessa se tornar fake para mim. Enquanto algumas estão vivendo, outras estão chorando. Então diga comigo assim: tudo nesta vida é uma semeadura.
Fique de pé no seu lugar. Tudo nesta vida, a maneira como você recebe aquilo que Deus está falando é uma semeadura. Comportamentos são semeadura. Ações são semeadura. Eu dizia para a igreja hoje de manhã que nós estamos vivendo um tempo que Deus está movendo coisas. Mas quem não estiver no Espírito e quem não estiver na fé, não vai conseguir enxergar esse movimento. Por que não vai conseguir enxergar? Porque as coisas de Deus, elas só podem ser discernidas espiritualmente. O homem natural não as discerne. Ele não entende. E quem é o homem espiritual? O homem que compreende as coisas de Deus? Aquele que busca a Deus, aquele que tem vida com Deus, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que lê a palavra, aquele que procura o conhecimento de Deus. Oséias, o profeta, dizia: o povo perece por falta do quê? De conhecimento. Então essa frieza, essa indiferença, essa inconstância que nós vemos nas igrejas brasileiras e em muitas outras igrejas pelo mundo hoje, não é de hoje. Na época do profeta Oséias isso já acontecia. Mas depois dele houve um outro profeta chamado Abacuque, que viveu num tempo como esse que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão desanimadas, onde as pessoas estão se sentindo fracas, onde as pessoas estão se afastando, onde as pessoas estão perdendo a fé, perdendo o ânimo, perdendo as forças. Mas Abacuque, ele teve uma posição totalmente diferente da posição das pessoas que viveram na sua época. Ele disse: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e não hajam vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor meu Deus e exultarei no Deus da minha salvação. Isto é, ainda que eu não veja Deus fazendo nada, mesmo assim eu me alegrarei. Como diz aí o louvor: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. É por aí. Entendeu ou não? Sim ou não? Então fecha os olhinhos aí que eu vou fazer uma oração agora. Fecha os olhos. Levante as mãos na direção da sua casa. Quando Deus começa a mover as coisas, é porque Ele está querendo realizar mudanças. Nem sempre as mudanças são confortáveis. Na verdade, a maioria delas não são confortáveis. Abre os olhinhos um pouquinho aí, por favor. Olha aqui para mim. Eu tenho que dizer isso para você. Às vezes as mudanças, elas exigem uma readaptação. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Quem aqui já mudou a posição da cama que dorme? Levante a mão. Já mudou? Vamos supor que a sua cama ela ficava na posição que quando você abriu os olhos você estava de frente para a janela do quarto. Então assim que o dia amanhecia, o que acontecia? A luz batia diretamente nos seus olhos. Aí um dia você falou assim: eu quero dormir até mais tarde amanhã. Vou mudar a posição da cama porque quando o dia amanhecer, eu não vou acordar cedo, eu vou continuar dormindo, porque a luz não vai bater direto nos meus olhos. Aí você foi lá e colocou a cama de lado. E quando o dia amanheceu, a luz até entrou no quarto, mas ela não bateu diretamente no seu rosto. Mas naquela primeira noite, onde você dormiu na cama numa outra posição, você rolou de um lado para o outro.
você demorou para dormir, a cama é a mesma. É ou não é? O colchão é o mesmo. Mas porque houve uma mudança na posição, você precisou se readaptar. Sim ou não? Quando você muda a posição da cama, você provavelmente não vai sair da cama no mesmo lugar que você saía antes. Você vai sair num lugar diferente. E dependendo do tamanho do seu quarto, a cama, quando ela é colocada numa posição ao lado da janela, você só pode sair por um lado, se você não tiver espaço suficiente para sair pelo mesmo lado que você saía antes. Então toda mudança exige uma readaptação. Deus está trazendo um tempo de readaptação para a igreja. Você vai ter que se readaptar, meu irmão. Ou você entra, desculpa falar assim, nessa vibe, ou você vai perder o teu tempo aqui. Ou você, como diz lá o Rina, ou você surfa nessa onda, meu irmão, ou você vai ficar para trás. Amém? Porque quando Deus vem trazendo um tempo novo, quando Deus vem trazendo mudanças, a gente precisa acompanhar o que Ele está fazendo. Então eu repito aqui, baseado na mensagem que você ouviu, ou você muda a maneira que você está semeando as coisas, ou você vai continuar colhendo as mesmas coisas de sempre. E quando você colhe as mesmas coisas de sempre, isso vira rotina, a rotina cansa. Rotina provoca tédio, rotina traz desânimo. Olha para a pessoa do lado aí, fala para ela aí, fala para ela assim: sai da rotina, querido. Saia da rotina. Tem gente que é a mesma coisa sempre. Eu, hein? Tá com a unção da Gabriela? Eu nasci assim, e cresci assim, e vivi assim. Você sempre assim? Tá repreendido? É ou não é? Fala para o teu amigo cristão aí do lado, atrás, na frente, não sei. Fala, sai dessa, querido. Fala, sai dessa. Abre um baré. Sai dessa. Aceita. Porque quanto mais cedo você aceitar, mais cedo você vai viver o que Deus está prometendo que vai fazer. Amém? Eu vou compartilhar uma coisa com você que não sei se eu devo compartilhar, mas agora que eu já falei, eu não vou te dar o mel e depois tirar. Deus falou comigo há 2 meses atrás, há 2 ou 3 meses atrás. Eu falei só com o pastor Bruno isso. Que ele iria renovar a membresia da igreja. Porque muitos não iam entender o tempo que ele está trazendo. E aqueles que não entenderem, não vão ficar. Vão partir. E Deus vai trazer gente nova. Gente para viver esse tempo que Ele está trazendo. Se essa pessoa que vai partir é você, não sei. Para mim não faz diferença. Porque o rebanho não é meu, o rebanho é do Senhor. O sumo pastor é Ele. É Ele que sabe o que faz. Eu só sou um mensageiro. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas Ele vai fazer. Porque está escrito que assim como a chuva e a neve caem dos céus e regam a terra que está debaixo e a fazem produzir e brotar e dar o seu fruto, e para lá não tornam, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Deus não está preocupado com aquilo que dá prazer para você, Ele está preocupado com aquilo que dá prazer para Ele. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Desculpa falar assim, eu não quero parecer grosso, antiquado. Deus não está preocupado com o seu propósito, Ele está preocupado com o propósito dEle. Porque a Bíblia diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor.
E os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. É por isso que muitas vezes a gente não compreende aquilo que Deus está fazendo, porque o caminho de Deus é muito mais elevado que o nosso. O que Deus está pensando com relação à nossa vida é muito mais elevado do que aquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos. E me desculpe dizer isso. Se você não estiver preparado, você vai rodar. Então se prepare. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você quiser cruzar os braços, o problema é seu. A minha parte eu fiz. A mensagem foi dada. Pratica quem quiser. Acredita quem quiser. Obedece quem quiser. Mas eu quero a minha colheita antecipada. Eu quero. Eu quero. E eu vou viver isso. E eu vou fazer por onde? Fecha os olhos. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoá-la-á até o dia de Cristo Jesus. Nós não sabemos que dia Cristo irá se manifestar. Nós não sabemos que dia Ele surgirá nas nuvens e estenderá a mão em direção àqueles que Ele antecipadamente já escolheu, e dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação deste mundo. Nós não sabemos quando isso ocorrerá, mas nós fomos avisados. E se nós fomos avisados, significa que nós podemos nos preparar. Nós podemos nos mover na direção do seu propósito. Nós podemos nos mover na direção da sua vontade. Nós podemos nos mover na direção dos princípios que o Senhor estabeleceu. Nós podemos nos mover para, no mínimo, vivermos aquilo que o Senhor está pensando ao nosso respeito, porque está dito, já está escrito: bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então nos ajuda, meu Deus, não a compreender, porque quanto mais nós tentamos compreender, mais calculistas nós nos tornamos. Nós não queremos calcular aquilo que o Senhor irá fazer, nós apenas queremos viver aquilo que o Senhor irá fazer. Não importa como, não importa de que maneira as coisas vão acontecer, nós simplesmente queremos viver. Então nos ajuda a sermos desapegados do nosso próprio sistema religioso, das nossas ideias sistemáticas, dos nossos pensamentos particulares. Nos ajuda, meu Deus, a tirar as raízes que estão aprisionadas a uma terra que não vai nos levar a lugar nenhum, porque nós não queremos mais viver segundo aquilo que nós pedimos ou pensamos, nós queremos viver segundo a vontade que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Isaac tinha um pensamento diferente. Isaac tinha um caminho diferente.
E ele já estava de malas prontas para trilhar aquele caminho diferente, quando o Senhor apareceu para ele e disse: não desças ao Egito. Quantos estão aqui na tua casa, mas já desceram ao Egito há muito tempo? Já tomaram as suas próprias decisões sem se importar com a vontade do Senhor? O importante é que eu faça aquilo que eu estou querendo, não aquilo que Deus quer que eu esteja fazendo. Quantos de nós estamos abrindo mão da promessa para descermos ao Egito? Porque achamos que com a nossa força e com o nosso braço nós vamos viver aquilo que queremos no Egito. Mas o Senhor não tem Egito para nós, o Senhor tem Gerar, o Senhor tem um lugar de permanência, onde nós vamos poder saber que o Senhor também ali está, porque nós estamos debaixo da tua direção e seguindo os princípios estabelecidos pela tua vontade. Ajuda o teu povo, meu Deus. Abre o entendimento do seu povo. Tira toda a obscuridade dos olhos e do entendimento do seu povo. Que o Senhor diga agora aquilo que disse no princípio, que haja luz. Que tudo seja revelado, que tudo apareça. Que tudo venha à tona. Que venha à tona aquilo que nós deveríamos fazer e ainda não fizemos. Que venha à tona aquilo que nós deveríamos pensar e ainda não pensamos. Que venha à tona aquilo que nós deveríamos sentir e ainda não sentimos. E de alguma maneira, se isso está dentro de nós, então desperta-nos, ó Deus. Cumpre aquilo que está escrito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Traga clareza. Traga clareza para o seu povo. Move o teu espírito sobre eles. Move as águas sobre eles. Que todo esse tempo que nós estamos esperando algo novo acontecer, se manifeste de uma maneira sobrenatural. Não para que nós venhamos compreender, mas simplesmente para que nós venhamos viver. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos e comece a glorificar ao Senhor. Levante as mãos e comece a glorificar ao Senhor. Diga glória, 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 glória. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia! Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e libertar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas.
águas, vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Levante as suas mãos e comece a glorificar ao Senhor. Se você consegue fazer isso, faça. Ora lama suri canta lama xeri andará, suri andarás. Reia lama suri andará, suri andarás. Reia lama suri andarás. Reia lama suri canta lama xeri andarás. Ori andalama suri andarás. Ei ali a suri andalama suri cantarás. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou resgatar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar. Se move as águas. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Diga para a pessoa do teu lado, diga para ela: se você crer, você vai viver.